a cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus, abençoamos. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Um pouco molhado, né? Mas é bom. Irmãos, continuando nossa jornada pelo livro de Apocalipse, chegamos à mensagem do Senhor à igreja de Pérgamo. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. O anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticaram prostituição. O trosim também tu tens, ou que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra elas pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Muitos cristãos hoje dão a desculpa de que onde trabalham ou moram é muito difícil viver para o Senhor. Bem, aqui está uma igreja que prova que é possível viver para Cristo no lugar pior lugar da terra. A igreja em Pérgamo estava bem na porta de entrada do diabo. Pérgamo era um centro de adoração ao imperador, era um centro de licenciosidade, devassidão, imoralidade e idolatria. Como eu disse em meu sermão sobre a carta à igreja em Éfeso, Pérgamo era uma das cidades mais perversas do mundo antigo. E, no entanto, havia um grupo de cristãos que adorava Deus, a Cristo, bem no meio dessa cidade maligna. A mensagem do Senhor para esta igreja está dividida em 4 partes. Primeiro, uma palavra de elogio. O Senhor diz algo maravilhoso sobre esta igreja. E ela elogia por 2 coisas específicas. No versículo 13, conhece o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás
habita. O Senhor os elogia por duas coisas. Primeira é que elas foram leais à pessoa do Senhor. A segunda é que elas foram leais aos preceitos do Senhor. Elas eram leais à pessoa do Senhor. Jesus disse que elas não haviam negado seu nome. Nas Escrituras, o nome representa a pessoa. Elas não negaram a pessoa do Senhor, Jesus. Mesmo ali, no meio daquela cidade maligna, elas poderiam ter se salvado da perseguição e até mesmo do martírio se tivessem simplesmente ficado calados ao respeito do Senhor. Se não tivessem insistido tanto em Jesus era o Senhor. Se não tivessem proclamado e confessado o nome do Senhor. Agora quero que vocês observem 5 coisas sobre o nome do Senhor. Primeiro, há poder no nome do Senhor. Se essa igreja tivesse se calado a respeito do Senhor e não tivesse proclamado o nome de Jesus, não teria tido poder. Pois, meus amigos, o nosso poder está no nome de Jesus. Amém. Segunda, a salvação está no nome de Jesus. O capítulo 4, versículo 12 de Atos diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Terceira, há bênçãos no nome de Jesus. Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estão no meio delas. 4, oração respondida é oração feita em nome de Jesus. Jesus diz em João capítulo 16, versículo 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus. Amém. Quinto, a autoridade está no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Então, nós sabemos que ele levantou. Glória a Deus. A autoridade está no nome de Jesus. Meus amigos, o nome de Jesus é o ponto do poder.
mas é o ponto de perseguição. Você já notou que as pessoas não se ofendem quando você fala sobre Deus, mas se ofendem imediatamente quando você menciona o nome de Jesus? Adrian Roberts, que foi um pastor americano e pastor da Igreja Batista Bellevue em Memphis, Tennessee, até sua morte, em 2005. E também foi o fundador do ministério Love Worth Finding, amor que vale a pena ser encontrado. Ele contou uma vez a história da época em que era pastor de uma igreja na Flórida. O base da Força Aérea de Patrick, na Flórida, estava realizando um dia especial chamado Dia do Clero. E havia clérigos da região, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, etc. Elas tinham um programa especial e Billy Graham ia falar. Adrian Roberts conta que teve a sorte de se sentar ao lado da conhecida cantora de Billy Graham, Beverly Shea, e que enquanto ele estava sentado, um capelão se aproximou de Beverly Shea e perguntou se ele gostaria de cantar. Beverly Shea disse, sim, ficarei feliz em cantar. Oh, que bom, disse o capelão. Você poderia cantar com grande estilo. Adrian Roberts podia ouvir o que estava sendo dito, porque ele estava bem ao lado de Beverly Shea. Então Beverly Shea disse, sim, ficarei feliz em cantar isso. Então o capelão disse, sabe aquele parte que diz, Deus seu filho não poupou, onde Deus enviou Jesus? Você poderia deixar esse versículo fora, porque temos algumas pessoas aqui que não acreditam em Jesus. Adrian Roberts diz que neste momento ele estava todo atento para ouvir o que o grande homem diria. Ele disse que Beverly Shea respondeu com muita calma e graciosidade, não, eu não poderia fazer isso. Isso seria negar meu Senhor. Está tudo bem, não preciso cantar. O capelão respondeu, então tudo bem, Sr. Shea. O senhor canta tudo. Beverly Shea disse, obrigado, cantarei. E então cantou tudo sobre Jesus. Irmãos, aqui havia uma igreja, aqui havia algumas pessoas que não negariam seu nome. Elas eram leais a pessoas do Senhor. Elas eram leais aos preceitos do Senhor. Veja novamente versículo 13. Não negaste a minha fé. Elas eram fiéis aos grandes fundamentos da fé. Meus amigos, estamos vivendo em uma época em que as pessoas devem, de alguma forma, negar a fé. Que a Bíblia é uma palavra, devemos negar as doutrinas fundamentais da nossa fé, apenas para se dar bem com todo mundo. Devemos negar as doutrinas fundamentais da nossa fé, que a Bíblia é a palavra inspirada e infalível de Deus, o nascimento virginal, a morte expiatória de Cristo, etc. Mas havia alguém nessa igreja
que não negava a fé, que não se alinhava com a multidão. Seu nome era Antipas. Elias, Antipas significa contra todo, contra todas. Isso não é interessante? Ele não se calou, não negou a fé e não negou Cristo. Elas o mataram. O Senhor tinha uma palavra de elogio para essa igreja. Elas eram leais à sua pessoa e a seus preceitos. Segunda, mas havia também uma palavra de correção. Veja os versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15. Tenho a ver contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a amar seladas diante dos filhos de Israel, para comerem sacrificados aos ídolos e praticavam a prostituição. Outrossim também que tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Infelizmente, mesmo nessa igreja maravilhosa, havia algumas coisas que precisam ser corrigidas. Assim como havia duas coisas pelas quais Jesus os elogiou, havia duas coisas pelas quais ele os condenou: a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Elas tinham a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Como você sabe, Balaão foi um profeta contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Mas ele sabia que só poderia falar o que Deus lhe dissesse. Mas ele realmente queria o dinheiro que Balaque lhe ofereceu. Então ele disse a Balaque como corrompê-los, fazendo com que cometessem atos de imoralidade como as mulheres moabitas, e então o próprio Deus os amaldiçoaria. Foi isso que Balaque fez. E Deus matou 24.000 israelitas. Você pode ler a história em Números, capítulos 22 a 24. Então, o que é a doutrina de Balaão? É misturar as coisas do mundo, de Deus, com as coisas do mundo. É a corrupção que ocorre em qualquer igreja, instituição ou nação, quando as coisas de Deus e as coisas do mundo são misturadas. Infelizmente, há muitas igrejas assim hoje em dia. Elas se tornaram como o mundo para ganhar o mundo, e Deus não pode abençoá-las. Havia também a doutrina dos Nicolaitas. Como eu disse em meu sermão sobre a mensagem do Senhor à igreja em Éfeso, que a doutrina dos Nicolaitas era a doutrina ensinada por Nicolau, o prosélito de Antioquia, mencionada em Atos capítulo 6, versículo 5. Não vou repetir os detalhes aqui, mas em resumo era uma mistura de paganismo e ocultismo com o cristianismo. Em seguida, havia uma palavra de conselho.
Veja o versículo 16. Arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora. Isso significa de repente. E contra elas pelejarei, como a espada da minha boca. Meus amigos, aqui está o conselho do Senhor para essa igreja. Era uma boa igreja. Era uma igreja fiel à fé do Senhor Jesus. Elas estavam sofrendo para o Senhor. Era uma igreja poderosa. Mas elas tinham duas coisas na igreja que não deveriam estar lá. A doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. E essas doutrinas estavam se sobrepondo à igreja. Portanto, a mensagem do Senhor para elas foi: arrependam-se, ou então. Sem rodeios, arrependam-se, ou então. Muitas pessoas pensam que a última mensagem do Senhor deu à igreja é a grande comissão. Mas não é. A última mensagem que o Senhor deu à sua igreja está aqui no livro de Apocalipse e é: arrependa-se. Meus amigos, se há algo em nossa vida que não deveria estar lá, a mensagem do Senhor para você e para mim é: arrependa-se. 4. Por fim, temos uma palavra de conforto. Depois de uma palavra de elogio, uma palavra de correção e uma palavra de conselho, o Senhor lhes deu uma palavra de conforto. Veja o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Amém. Essa palavra também, de conforto, também tem 3 partes. Primeira parte, recursos infinitos. Se formos vencedores, conheceremos seus recursos infinitos. O Senhor diz a você: dar-lhe do maná escondida. Enquanto os israelitas estavam no deserto por 40 anos, Deus os alimentou com o maná que desceu do céu. Agora, a maná fala do Senhor que desceu do céu. Agora Deus disse a Moisés e aos levitas que recolhessem um pouco desse maná e o colocassem em um pote de ouro e colocassem o pote na arca de aliança. E a arca foi colocada no Santo dos Santos. E ninguém viu essa maná. Essa é uma imagem do Senhor ressuscitado em glória no tabernáculo que Deus erigiu, e não o homem. E ninguém mais provou dessa maná. Mas aqui o Senhor diz aos vencedores que vocês podem comer desse maná escondida, que retrata o Senhor Salvador glorificado e ressuscitado, alimentando-se dele. Os recursos infinitos que pertencem ao vencedor, dia após dia, recebendo força, sustento e satisfação ao se alimentar da maná escondida, que é Jesus. Segunda, recepção instantânea. Não apenas recursos infinitos, mas o recebimento instantâneo é prometido ao vencedor.
lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um nome novo. O que isso significa? Bem, havia uma pedrinha pequena, branca, chamada Tessera Hospitalis, que as pessoas costumavam usar para estabelecer um relacionamento de aliança entre si. Por exemplo, eu partiria essa pedra ao meio e escrevia meu nome em uma metade, talvez um nome secreto que só você soubesse, e a daria a você. E você escreveria seu nome na outra metade e a daria a mim. Isso significaria que estamos em um relacionamento de aliança, um com o outro. O que pertence a mim, pertence a você. E o que pertence a você, pertence a mim. Eu posso ir a qualquer lugar onde você tenha autoridade e mostrar minha metade da pedra e ser imediatamente recebido e ter o que quiser. E é isso que Jesus está nos dizendo hoje. Você me dá tudo e eu lhe darei tudo. Tudo o que pertence a Jesus pertence a você hoje, porque você é rico por meio dele. Finalmente, a revelação íntima. Não apenas recursos infinitos e recepção instantânea, mas revelação íntima. Veja novamente o versículo 17. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. O que isso significa? Significa, meus amigos, que quando você se torna um vencedor, quando vive para o Senhor Jesus Cristo, quando não nega o nome de Jesus, quando não nega a fé de Jesus, quando se mantém firme e verdadeiro, não apenas tem seus recursos infinitos, não apenas tem sua recepção instantânea, mas também tem sua revelação íntima. Meus irmãos, vocês os conhecerão como nenhuma outra pessoa o conhece. Glória a Deus. Isso é verdade. Para encerrar, eu farei a seguinte pergunta. Você, assim como eu, quer ser um vencedor? Quer conhecer seus recursos infinitos? Você quer ser recebido instantaneamente por Ele? E, em cima de tudo, quer conhecer sua revelação íntima de si mesmo? Então vamos orar. Amém. Oh, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por essa promessa que está na sua palavra, Sim. que nós lemos hoje. Oh, Pai, nós pedimos que você, pelo seu Espírito Santo, Pai, fazer nós vencedores, que nós temos coragem, nós temos fé, nós estamos firmes e verdadeiros, que não negar o Senhor Jesus Cristo, Sim. não negar a fé, as doutrinas da fé de Jesus, que nós podemos ficar firmes na perseguição que vai acontecer aqui no Brasil, em anos que vêm. Nós precisamos, Pai, sua força, sua coragem. Nós precisamos, Pai, seu Espírito Santo enchendo nós com fé, com coragem, oh Pai, para ficar firme. Oh Pai, ajuda-nos, porque nós não temos o poder em si mesmos, porque, Pai, nós somos humanos, fraquezas e covardes.
Pai, nós precisamos da sua força, sua ajuda. Sim. Para o Senhor Jesus Cristo, Amém. para ser fiel para Ele e você, Sim. em sua santidade e sua palavra. Amém. Pai, nós pedimos hoje que você começar trabalhando em nós, pelo seu Espírito Santo, que Amém. nós podemos ficar fiel e verdadeiro e vencedores, Pai, Amém. em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.